Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Sérgio Alfieri aqui, para quem não me conhece, e estou, conforme prometido, trazendo a correção e o gabarito da nossa lista de exercícios sobre os atos processuais. Muito bem, então, se você é meu aluno presencial no curso IBV, no Instituto Breno Vinhas, você já sabe do que eu estou falando, né? Eu passei para vocês em sala de aula uma lista com 50 frases a respeito de atos processuais, matéria que nós acabamos de trabalhar no nosso curso, e o objetivo era que vocês colocassem verdadeiro ou falso nessas frases, justificando as alternativas, as frases falsas, tá bom? Vocês tiveram aí uma semana para fazer essas 50 frases e eu vou agora corrigi-las, trazendo algumas explicações complementares. Então vamos lá. Antes de começar, só mais um aviso. Aqui embaixo eu coloquei o link com o arquivo. Então se você está acessando aqui o canal do YouTube e você não é meu aluno, você poderá ter acesso também a essa lista de exercícios e acompanhar o vídeo aí na correção, tá bom? Muito bem, vamos lá. Primeira frase dizia o seguinte: de comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais quando for o caso. Essa frase é verdadeira, ela está em conformidade com o artigo 191 do Código de Processo Civil. Então, primeira frase, ela é verdadeira. O embasamento legal, artigo 191 do Código. Nesse dispositivo, no artigo 191, é aquele dispositivo que prevê a possibilidade das partes, em comum acordo com o juiz, elaborar um calendário para se praticar os atos processuais. Isso, sem sombra de dúvida, é uma grande novidade trazida pelo Código de Processo Civil de 2015, tá? E só alguns cuidados, né, precisam ser tidos. Depois, evidentemente, você deve realizar a leitura desse artigo, mas eu chamo a sua atenção para dois pontos. Primeiro ponto: para que esse calendário processual ele exista, é preciso que as partes estejam em comum acordo com o juiz, tá certo? Então é preciso que haja aí comum acordo das partes com o juiz. Uma vez fixado o calendário, uma vez elaborado esse calendário ele vincula, tá certo? Ele vincula as partes. Então as partes deverão praticar aqueles atos processuais conforme consta no calendário, e o desrespeito ao calendário é considerado como um ato de litigância de má-fé pelo novo Código de Processo Civil. Tá certo? Porque você estaria aí quebrando a confiança, né, que as partes estariam cumprindo com o que foi avançado no calendário. Então, se a parte descumpre o que está no calendário, isso é encaixado como litigância de má-fé. Tá certo? Se o juiz descumprir o que está no calendário, a doutrina nos aponta que não haverá nenhum tipo de consequência processual. Tá certo? E aí eu chamo a sua atenção para o que consta no parágrafo 2º desse artigo 191. Ele diz assim: dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário. Bom, a ideia por detrás desse calendário é, na verdade, conferir aí uma maior celeridade ao processo. Justamente, conforme a gente acabou de ler, no parágrafo 2º, por conta da dispensa de intimação
das partes sobre a prática desses atos que constam no calendário, tá bom? Então, é aí uma novidade trazida pelo Código de Processo Civil. Muito bem. Número 2. As partes poderão exigir recibo de petições, arrazoados, papéis e documentos que entregarem em cartório. A segunda frase é verdadeira também. E a resposta ela está no artigo 201 do Código de Processo Civil. É, na verdade, uma transcrição do artigo 201 do Código, tá certo? As partes, sempre que entregarem algum documento no cartório, elas poderão exigir um recibo. Esse recibo, é importante que se diga, ele vai comprovar a entrega do documento ao cartório, tá certo? Então o recibo, ele comprova que a parte entregou o documento. Só lembrando que, via de regra, esse recibo, ele não vai dizer respeito, ele não vai mencionar o conteúdo do documento, tá certo? Mas apenas e tão somente que o documento foi entregue pela parte ao cartório, ok? Muito bem. Número 3. Os despachos, decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça eletrônico. A terceira frase também é verdadeira. A resposta está no artigo 205, parágrafo 3º do Código, né? Não temos aí nenhum tipo de dificuldade, é uma transcrição, na verdade, do 205, parágrafo 3º, tá bom? Os despachos, decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos devem ser publicados no Diário de Justiça eletrônico, ok? Está aí um dispositivo do Código de Processo Civil que vai de encontro com o princípio da publicidade dos atos processuais. Então, no nosso sistema, a regra, né, é de que os atos processuais eles sejam públicos, né? Aliás, o processo ele é público, ok? Via de regra. É claro que existem aquelas situações em que poderá ser decretado o segredo de justiça, né? Mas, via de regra, os atos processuais, o processo em si, é público, ok? Muito bem. 4. Os atos processuais praticados em desconformidade com a lei sempre serão nulos. A frase 4 é falsa, tá certo? É falsa. O que, na verdade, torna a frase falsa é essa palavra aqui, o sempre, né? Aliás, uma dica que a gente dá para quem está prestando concurso é cuidado com alternativas que generalizem, né? Que contenham palavras como sempre, nunca, jamais, tá certo? Porque dentro do direito a gente sabe, né, que é comum nós termos uma regra geral e várias exceções. Então, no caso aqui dessa frase 4, você deveria buscar a resposta no artigo 188 do Código. Por que a frase é falsa? Porque às vezes, é possível que um ato processual tenha sido praticado em desconformidade com a lei, mas ele seja aproveitado. Okay? Como assim? É o que a gente chama, no processo civil, de princípio da instrumentalidade das formas. Esse princípio da instrumentalidade das formas, né, ele determina que um ato processual praticado, ainda que em desconformidade com a lei, mas que tenha atingido o seu objetivo, é um ato processual que pode ser aproveitado. Veja, a doutrina diz assim, o ato processual, ele não é um fim em si mesmo, né? Veja que coisa interessante. O ato processual, ele não é um fim
em si mesmo. Então isso quer dizer o seguinte: quando eu pratico um ato processual, eu estou objetivando alguma coisa. Eu pratico aquele ato processual com uma determinada finalidade. Não pratico o ato processual apenas e simplesmente por praticar. Então observe o seguinte: quando eu pratico um ato processual que não esteja de acordo com o que a lei prevê, se esse ato atingiu a sua finalidade, eu posso aproveitá-lo por esse princípio da instrumentalidade das formas, tá certo? O exemplo mais dado pela doutrina é o caso do ato de citação, né, realizado com algum defeito, com alguma irregularidade, mas, entretanto, embora com defeito, o réu comparece ao processo e se defende, ok? Nesse caso, mesmo a citação tendo sido viciada, poderá ser aproveitada, tá bom? Então, frase 4 é falsa. A frase de número 5 diz assim: ao receber a petição inicial, o escrivão ou chefe de secretaria a autuará, mencionando o juízo, a natureza do processo, número de registro, nome das partes, data de seu início, e procederá do mesmo modo em relação aos volumes de informação. A frase 5 é verdadeira. A resposta está no artigo 206 do Código de Processo Civil. É, portanto, um dispositivo que cuida dos atos processuais praticados pelo escrivão. Tá certo? Então, é aquela velha história. Quando eu tinha os processos físicos, eu apresentava, eu protocolava uma petição inicial. Quando essa petição inicial ela chegava no cartório, o que o escrivão fazia? Autuava a petição inicial. O que é autuar aqui nesse caso? Colocar uma capa, tá certo? Colocar uma capa no processo. E aí, o escrivão preenchia esses dados. Juízo, natureza do processo, número de registro. Hoje, com o processo digital, né, com o processo eletrônico, todas essas informações aqui, número de registro, nome das partes, etc., tudo isso deve ser fornecido pelo advogado, ok? E o escrivão, ele passa a ter apenas e tão somente uma função fiscalizatória, né? Ou seja, uma função de fiscalizar se o advogado efetivamente colocou esses dados, né, essas informações aí no processo, tá bom? Frase de número 6. Os atos processuais nunca poderão ser praticados após as 20 horas. Questão falsa, tá? Questão falsa. Veja bem, por que a frase 6 é falsa? A resposta, artigo 212, parágrafo 1º do Código. Ora, nós sabemos que o Código de Processo Civil Novo prevê que os atos processuais devem ser praticados em dias úteis e no horário previsto, das 6 da manhã até as 20 horas. Muito bem, essa é a regra basilar sobre o tempo dos atos processuais. Acontece que, de novo, essa palavra nunca nos pegou. Ela torna a frase incorreta. Porque, às vezes, é possível, sim, a prática de um ato processual fora desse horário. Um exemplo que nós poderíamos citar é o ato processual que começa dentro do horário previsto pelo Código. Vamos imaginar um ato processual que começa às 19h30, ok? Só que chega às 20 horas e o ato processual não terminou. E o adiamento do ato processual poderia gerar algum prejuízo. Nesse caso, o Código permite que o ato processual avance pelo horário. Tá certo? Por isso que a frase é falsa. Frase de número 7. Os prazos processuais impróprios são aqueles que, se desrespeitados, geram o fenômeno da
preclusão. A frase é falsa também. A frase 7 é falsa. Por quê? Porque prazos impróprios não geram, via de regra, preclusão. Claro, nós estamos falando aqui no caso da preclusão temporal, né? O que é a preclusão temporal? É a perda da possibilidade de se praticar um ato processual porque o prazo se esgotou, né? Então, se eu não, por exemplo, contesto em 15 dias, né, passado o prazo, vai ocorrer o fenômeno da preclusão temporal. Eu vou perder a possibilidade de praticar aquele ato. Só que os prazos processuais que geram preclusão temporal são os prazos próprios e não os prazos impróprios, tá certo? Os prazos próprios, que são, via de regra, os prazos das partes, é que geram a preclusão temporal, ok? O prazo impróprio não. Quando se perde um prazo impróprio, o ato processual ainda pode ser praticado. Os prazos impróprios são os prazos do juiz e serventuários da justiça. Frase 8. Se nem a lei nem o juiz fixarem prazo para a prática do ato processual, deve-se utilizar o prazo genérico de 15 dias. A frase 8 é falsa. O prazo genérico não é de 15 dias. O prazo genérico é de 5 dias, conforme o artigo 218, parágrafo 3º do Código. Veja, eu coloquei essa frase de propósito porque no processo civil nós temos uma grande quantidade de prazos de 15 dias. Aliás, houve com o novo Código de Processo Civil uma unificação dos prazos recursais, né? De modo que hoje os recursos previstos no Código de Processo Civil são 15 dias, tá certo? Exceção feita aos embargos de declaração que continuam 5 dias. Agora, prazo para contestação, por exemplo, 15 dias também. Então o processo civil é cheio de prazos de 15 dias. Só que você deve ter atenção. O prazo genérico, que é esse prazo previsto na omissão da lei e do juiz, é de 5 dias, tá bom? Frase 9. Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Frase verdadeira. Verdadeira. Resposta, artigo 218, parágrafo 4º. Também é uma novidade do novo Código de Processo Civil esse dispositivo, porque ele considera como tempestivo o ato processual praticado antes do termo inicial do prazo, ou seja, antes do prazo começar. Isso é um ponto positivo que o novo CPC trouxe, porque havia, antes do novo CPC, uma grande discussão a respeito dessa questão, né? Se o ato processual praticado antes do prazo, do termo inicial, se ele seria tempestivo ou não. E muitos juristas se posicionavam no sentido de que o ato seria intempestivo, tá certo? Agora, o novo Código de Processo Civil acabou com essa discussão. Então, frase 9, verdadeira. Resposta está no 218, parágrafo 4º. Frase 10. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. É verdade, claro, é verdadeira. A frase 10 está em conformidade com o artigo 219. Artigo 219 do novo Código de Processo Civil. Aliás, a frase é exatamente uma cópia do artigo 219. Então, sem sombra de dúvida, a grande sacada quando a gente estuda os atos processuais é isso, é lembrar que na contagem de prazo, só dias úteis, ok? Evidentemente
estamos falando aí de prazos com natureza processual, né? Frase 11. Intimação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Veja, a frase 11 é falsa, tá errada. Por quê? Porque, na verdade, o que a frase 11 conceituou pra gente não foi intimação, e sim citação. Tá certo? Se você for no artigo 238 do Código de Processo Civil, o 238 é o artigo que conceitua pra gente o que é citação. Tá certo? Eu só troquei, tirei citação e coloquei intimação. Tá certo? Então a 11 está errada. Ok? O conceito aqui é o conceito de citação. A intimação, o conceito de intimação está no artigo 269 do Código, 269 do Código, que diz assim, deixa eu ler rapidinho aqui. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. Tá bom? Por isso a 11 está errada. 12. Será expedida carta para a prática de atos fora dos limites territoriais do tribunal, da comarca, da seção ou da subseção judiciárias, ressalvadas as hipóteses previstas em lei. Verdadeira, a frase é verdadeira, está de acordo com o artigo 236, parágrafo 1º. Está aí falando sobre o assunto comunicação dos atos processuais. Então veja, toda vez que nós tivermos aí comunicação dos atos processuais fora do juízo ou entre juízos diferentes, nós teremos aí as famosas cartas precatória, carta de ordem, carta rogatória. Então, as cartas, na verdade, nós estamos aí falando do assunto comunicação dos atos processuais, mais especificamente, comunicação de atos processuais entre juízos diferentes. Então, por exemplo, no caso de uma carta precatória, é o mais comum, né, que a gente vê aí na prática, imagine que um processo esteja correndo na comarca de São Paulo, né? Mas eu quero, por exemplo, ouvir uma testemunha que reside na comarca de Santos. O juiz aqui de São Paulo expede uma carta precatória pedindo para o juiz de Santos ouvir a testemunha. É o caso aqui que a questão 12 nos coloca. Tá bom? A parte aí das cartas. 13. Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com o dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal, ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. A frase é verdadeira. A 13 é verdadeira. Resposta, artigo 224, parágrafo 1º do Código. É verdadeira, tá certo? É também uma novidade do Código de Processo Civil. Então vamos imaginar, eu gosto, quando eu vou explicar isso em sala de aula, eu costumo dar o exemplo do feriado de quarta-feira de cinzas. Por quê? Porque no feriado de quarta-feira de cinzas, o expediente forense geralmente começa ao meio-dia. Então, ou seja, é um caso em que o expediente forense começou mais tarde do que o comum. Se eu tenho um prazo cujo último dia se dá numa quarta-feira de cinzas, o que acontece? Joga-se o último dia para o próximo dia útil subsequente. Tá certo? Ok? É uma novidade do novo código. Está aí no 224, parágrafo 1º. 14.
Via de regra, os prazos processuais das partes são considerados próprios. É verdadeiro. Ok? É verdadeiro. Os prazos das partes são próprios, via de regra. Ou seja, perdeu-se o prazo processual, opera o fenômeno da preclusão temporal. 15. Os prazos para o juiz praticar os seus atos são sentença, 15 dias, decisão interlocutória, 10 dias e despacho, 5 dias. Tais prazos são contados a partir do primeiro dia útil subsequente à remessa dos autos pela serventia à conclusão. A frase é falsa. Frase 15 é falsa. Por quê? O erro está aí. Conforme você pode ver no artigo 226, o juiz tem prazo de 30 dias para dar a sentença, e não 15. Ok? A decisão interlocutória, 10 dias, tá certo? E o despacho, 5 dias. O erro está na sentença. O prazo é de 30 dias e não 15. Ok? Artigo 226. Frase de número 16. Em todos os atos e termos do processo, é obrigatório o uso da língua portuguesa. Frase 16, verdadeira. Está aí no artigo 192 do Código. É o que se chama de vernáculo. Então, o Código, no artigo 192, determina que os atos processuais devem ser praticados no vernáculo, ou seja, na língua portuguesa. Ok? Questãozinha bem tranquila. 17. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. A questão 17 é verdadeira, ótima questão. E a resposta também está no artigo 188 do Código. Veja, no 188, nós falamos dele agora há pouco, é onde eu retiro o chamado princípio da instrumentalidade das formas, que eu comentei agora há pouco. Ou seja, um ato processual, ainda que praticado em desconformidade com o que prevê a lei, poderá ser aproveitado se ele atingiu a sua finalidade. Princípio da instrumentalidade das formas. Agora veja. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada. Isso é o quê? Essa frase, você pode aí até anotar, essa primeira frase, ela é a regra no nosso ordenamento jurídico. A regra é de que os atos processuais têm forma livre. Os atos processuais têm forma livre, via de regra. Olha aqui. Aí ele continua, salvo quando a lei expressamente exigir. Ou seja, a regra é que os atos têm forma livre. As exceções estão na lei. Ou seja, o ato só vai ter que obedecer uma forma quando a lei exigir. E aí, quando o ato for praticado em desconformidade com a forma que a lei exige, mas atinge a sua finalidade, eu aproveito esse ato. Ok? Princípio da instrumentalidade das formas. Frase 18. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. É verdade. Frase 18 é verdadeira. Está lá no artigo 224. É a regra central da contagem de prazos no CPC. Eu excluo o dia do começo e eu incluo o dia do vencimento. Só lembrando que se o dia do começo ou do vencimento cair em dia não útil, né, feriados, por exemplo, eu jogo para o próximo dia útil subsequente. Ok? Muito bem. 19. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações,
em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento. Frase 19 é verdadeira. Tá lá a resposta no artigo 229 do Código. Essa regra é uma regra de benefício do prazo, né? Então, os litisconsortes com procuradores distintos, de escritórios de advocacia distintos, têm prazo dobrado nas suas manifestações, ok? Importantíssimo, essa regra só vale para os processos físicos. O próprio Código de Processo Civil determina que essa regra não se aplica nos processos eletrônicos. Ok? Muito bem. Frase 20. Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. Frase 20 é verdadeira. Aliás, essa frase, essa regra que está prevista no artigo 203, parágrafo 4º, é uma regra que repetidamente a VUNESP gosta de cobrar em provas, aí, em concursos, para escrevente dos tribunais de justiça. Então, cuidado com essa frase. Ok? Está lá no 203, parágrafo 4º. Frase 21. No processo civil, somente se admite a prática de atos bilaterais pelas partes. Falso. Frase 21 é falsa. O artigo 200 do Código prevê que as partes podem praticar tanto atos unilaterais como bilaterais. Artigo 200 do Código. Só refrescando a memória, atos processuais unilaterais são aqueles que a parte pratica independentemente de anuência da parte contrária. Ela pratica sozinha. O exemplo é, por exemplo, contestação. O réu contesta, isso é um ato unilateral. Agora, um ato bilateral exige a anuência, a concordância das partes. O exemplo clássico que nós damos é a transação. Para haver transação, só se ambas as partes concordarem. Muito bem. A 21, portanto, é falsa. 22. Os atos processuais sempre serão praticados na sede do juízo. Frase 22 é falsa também. Por quê? Por causa do sempre. Ok? Esse sempre é que nos pegou. A regra em relação ao lugar dos atos processuais é que eles sejam praticados na sede do juízo. Essa é a regra quanto ao lugar da prática dos atos processuais. Só que o Código de Processo é recheado de exceções a essa regra. Ok? Vimos agora há pouco uma exceção. Os atos praticados por meio de carta. É uma exceção a essa regra. Então a frase 22 é falsa. 23. Na interrupção dos prazos processuais, o montante do prazo que havia transcorrido será computado quando o prazo voltar a correr, ao passo que na suspensão o prazo será devolvido na íntegra à parte quando a causa cessar. Muito bem. A questão 23, a frase 23, é falsa. O que eu fiz aqui? Eu simplesmente inverti os institutos. Suspensão e interrupção do prazo. Qual é a regra? Aqui está falando que na interrupção dos prazos, o montante que havia transcorrido será computado. Não é verdade. Qual é a diferença entre suspensão e interrupção? Na suspensão do prazo, aquilo do prazo que já transcorreu antes de eu suspender, eu aproveito. Então, prazo de 5 dias. Vamos supor. 1, 2, 3. Veio uma causa suspensiva. Quando o prazo voltar a correr, quando sumir a causa suspensiva, os 3 primeiros dias eu aproveito.
Aí o prazo voltará a correr da onde parou. 4 e 5. Na interrupção é o contrário. Havendo interrupção, eu zero a contagem. Eu jogo no lixo aquilo que eu computei. Então, prazo de 5 dias. 1, 2, 3. Interrompeu. Quando voltar a correr, volta do 1 de novo. Tá bom? Então, a 23 é falsa. 24. O escrivão ou chefe de secretaria numerará e rubricará todas as folhas dos autos. É verdadeira. Isso está no 207 do Código. Essa regra, uma regra simples, né? Mas o objetivo principal é evitar a subtração de folhas, né? Uma preocupação que é, sem sombra de dúvida, praticamente extinta com o processo eletrônico, mas que em atos, né, que em processos físicos, sem sombra de dúvida, é uma problemática. E também, além de se evitar a subtração, facilitar o manuseio dos autos. Tá bom? Então, 24, verdadeiro. Frase 25. O horário vigente no juízo perante o qual o ato deve ser praticado será considerado para fins de atendimento do prazo. A frase 25 é verdadeira. É a regra que está no artigo 213, parágrafo único do Código. É verdadeira. Na 25, nós temos aquela questão, né? A frase 25 fala sobre a questão dos fusos horários no Brasil. Então, o que acontece? Nós sabemos que o ato processual ele tem que ser praticado dentro de um determinado horário. Mas e quando nós estivermos diante de fusos horários diferentes? O Código expressamente determina, no 213, parágrafo 1º, que o que vale é o horário do local, da localidade aonde o ato vai ser praticado. Tá bom? 26. Processam-se durante as férias forenses, onde as houver, e não se suspendem pela superveniência delas apenas os procedimentos de jurisdição voluntária e os necessários à conservação de direitos, quando puderem ser prejudicados pelo adiamento. A frase 26 é falsa. Basta você dar uma olhada no artigo 215 do Código. Artigo bem importante. Por que a frase 26 é falsa? Porque ela diz que apenas os procedimentos de jurisdição voluntária e os necessários à conservação de direitos é que não serão interrompidos, não serão suspensos durante as férias. E, na verdade, não são só esses, né? Dentro aqui desse rol, nós poderíamos incluir também as ações de alimentos e outros processos que a lei determinar. Então, a 26 é falsa. Frase 27. A intimação será feita por oficial de justiça, quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio. Frase 27 é verdadeira. Okay? É verdadeira. É o que diz o artigo 275 do Código. Ok? Então, preferencialmente, você realiza a intimação por meio eletrônico ou correio. Frustrada a realização por meio eletrônico ou correio, é feita por oficial de justiça. 28. Atenção. A decisão interlocutória pode colocar fim ao processo. A 28 é verdadeira. Decisão interlocutória pode colocar fim ao processo, sim. Não há problema nenhum. Às vezes, uma decisão interlocutória porá fim ao processo. 29. A decisão interlocutória sempre colocará fim ao processo. Falso. Sempre não. Sempre não. Ela pode colocar fim ao processo, mas não sempre. 30. A decisão interlocutória pode tratar sobre o mérito do processo. É verdade, a 30 está certa. A decisão interlocutória pode tratar sobre mérito do processo. São as chamadas decisões interlocutórias de mérito. Ok? 31. A decisão interlocutória sempre tratará sobre o mérito do processo. Falso. Sempre não. Ok? 32.
a decisão interlocutória nunca tratará sobre o mérito do processo. Falso. Acabamos de ver que é possível sim que a decisão interlocutória trate sobre o mérito do processo. Questão 33. Não cabe recurso contra despacho. É verdadeiro. É verdadeiro. O despacho é um ato processual praticado pelo juiz para dar andamento ao processo. Como o despacho não possui conteúdo decisório, ele não é atacável mediante recurso. Tá certo? Portanto, despacho não cabe recurso. A 33 está certa. 34. Para que um ato seja considerado como sentença, é preciso que verse sobre uma das matérias constantes nos artigos 485 ou 487 do CPC e coloque fim ao processo ou a uma fase dele. A 34 é verdadeira. Ela trouxe o conceito de sentença para o novo Código de Processo Civil. A doutrina fala que para o novo Código de Processo Civil, a sentença tem um conceito híbrido. Por quê? Porque ela é a junção de dois requisitos. Primeiro requisito, a sentença precisa tratar de alguma matéria do 485 ou do 487. Ok? Tratada sobre uma dessas matérias, segundo requisito, a sentença, o ato, precisa pôr fim ao processo ou a uma fase dele. A junção desses dois requisitos dá a sentença. E a decisão interlocutória, nós utilizamos um conceito subsidiário, porque aquilo que não for sentença será decisão interlocutória. Por isso que essas frases que nós acabamos de fazer sobre decisão interlocutória. Tá certo? Muito bem. Questão 35. O juiz tem o prazo de 30 dias para proferir sentença. Verdadeiro. Eu já havia comentado sobre isso. 36. Será expedida carta rogatória para que órgão jurisdicional estrangeiro pratique ato de cooperação jurídica internacional relativo a processo em curso perante órgão jurisdicional brasileiro. A questão 36 é verdadeira. Está em conformidade com o artigo 237, inciso 2, que traz aí pra gente o instituto da carta rogatória. Carta rogatória, nós temos que nos lembrar, cooperação internacional. Então o Brasil expede uma carta rogatória para outro país, tá certo? Então, no exemplo que eu dei da carta precatória, o processo tramitava em São Paulo e eu queria ouvir uma testemunha que morava em Santos. No nosso exemplo de rogatória, o processo tramita no Brasil e eu quero ouvir, por exemplo, uma testemunha que mora na Espanha. Expede-se aí uma carta rogatória, por exemplo. Tá bom? Então a 36, verdadeira. Questão 37, incumbe ao juiz verificar se o serventuário excedeu, sem motivo legítimo, os prazos estabelecidos em lei. Questão verdadeira, conforme o artigo 233. Tá? Aí, no caso, a gente tem que se lembrar o seguinte. O juiz, ele é o presidente do processo. E os serventuários, eles estão subordinados ao juiz. Então, você observe que o juiz é responsável pela condução do processo, né? Agora, às vezes, ocorre uma demora demasiada no ato processual e aí o juiz pode ser provocado a verificar o que está acontecendo, por que o serventuário está demorando tanto para praticar o ato, ok? É evidente que se o serventuário tiver uma justa causa, ok? Ele poderá, sem sombra de dúvida, se justificar. Caso contrário, ele poderá ser sancionado. Questão 37, portanto, verdadeira, artigo 233. Questão 38. Decorrido o prazo,
extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Frase 38, verdadeira. Artigo 223. Aí a gente tem que lembrar o seguinte, que as partes elas possuem prazos próprios. Então, se você, parte, autor ou réu, perde um prazo, via de regra, preclusão temporal. Você não vai poder mais praticar esse ato processual. Só que o Código também está atento para aquelas situações em que a parte perdeu o prazo, mas ela não teve culpa, né? Ela pode apresentar o que nós chamamos de justa causa, ou seja, um justo motivo pelo qual ela não praticou o ato processual. A doutrina cita como exemplo a doença do advogado. Né? O único advogado constituído, ali pela parte, fica doente, fica impossibilitado de praticar o ato processual. Seria um exemplo aí de justa causa. Tá bom? Então a 38 é verdadeira, está a resposta no artigo 223. 39. Na comarca, seção ou subseção judiciária onde for difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar os prazos por até 2 meses. Questão verdadeira. A resposta está no artigo 222 do Código. Trata-se de uma possibilidade de prorrogação do prazo pelo juiz, né, por até 2 meses, em localidades onde o transporte se mostra difícil. Né? Nós sabemos que, infelizmente, ainda tem algumas regiões do Brasil onde o transporte, onde o acesso é difícil. Né? E isso acaba, sem sombra de dúvida, prejudicando, retardando, atrapalhando a prática dos atos processuais. O Código de Processo Civil, nesse aspecto, foi muito lúcido e prevê aqui, no 222, essa possibilidade do juiz prorrogar por até 2 meses o prazo. Então, verdadeiro. Questão 40, estamos quase no fim. À luz do novo Código de Processo Civil, julgue o item seguinte. Citações, intimações e penhoras poderão ser realizadas no período de férias forenses, bem como nos feriados e nos dias úteis fora do horário regular, independentemente de autorização judicial, respeitando-se a regra constitucional da inviolabilidade de domicílio. Essa questão 40 é uma questão difícil, é uma questão que eu retirei do concurso do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Concurso difícil. Banca foi a CESP. Concurso bem difícil. Se você acertou a questão 40, você está aí bem preparado nos atos processuais, né? A questão 40, ela é verdadeira. Tá certo? Questão verdadeira. Se você acertou, parabéns, porque era uma questão bem difícil. 41. No que diz respeito às normas processuais, à função jurisdicional, tempo, lugar dos atos processuais, enfim, julgue o item que se segue. Embora a lei preveja a realização de atos processuais em dias úteis, das 6 às 20 horas, a prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário, até às 24 horas do último dia do prazo. É verdade, é verdade. Estamos aí, uma questão específica falando sobre atos eletrônicos. Então, se o prazo termina, vamos imaginar, hoje, eu tenho até às 24 horas para realizar o ato, tá certo? Essa questão eu também tirei de concurso. Essa questão foi do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Banca também foi a CESP. Questão verdadeira. A questão 42, ela tem um erro, peço desculpas. Está escrito assim: a homologação produz efeitos imediatamente após a sua prática. Desculpe, risque homologação e escreva desistência. Foi um erro meu, um erro de digitação. Não é homologação.
que eu quero falar, é desistência. Então a frase correta que eu queria dizer é: a desistência produz efeitos imediatamente após a sua prática. E essa afirmação ela é falsa, por conta do artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil, que prevê que a desistência da ação só produz efeitos depois de homologada. Ok? Então conserte aí, por favor, na sua lista, se estiver errado, que eu tenho aí a questão 42, ela fala sobre desistência. Tá? A questão correta é: a desistência produz efeitos imediatamente após a sua prática. Isso está errado, é falso, porque o artigo 200, parágrafo 1º, exige a homologação. 43. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença ou pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. É falso. A 43 é falsa. Por quê? Porque se nós realizarmos uma interpretação, olha primeiro de tudo o que está dizendo. É o ato por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487. Não, é 485 ou 487. A sentença não precisa, até seria meio, complicado, a sentença trazer os dois assuntos sempre, do 485 ou do 487. Não dá para exigir isso, tá certo? Então, a 43, ela é falsa. A sentença é o ato do juiz que trata sobre uma das matérias do 485 ou 487 e põe fim ao processo ou a uma fase dele. Ok? 44. Acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais. Verdadeiro é o artigo 204 do Código. Acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais. 45. Ações de alimentos não se interrompem nem se suspendem durante as férias forenses. É verdade, é o que está lá no 215. As ações de alimentos, assim como aqueles outros processos, têm tramitação ininterrupta. Bom? 46. Se o juiz não proferir sentença dentro do prazo previsto pela lei, não poderá mais fazê-lo. A 46 é falsa. Os prazos do juiz são impróprios. O juiz tem prazo de 30 dias para dar sentença, mas esse prazo é impróprio. Se o juiz perder esse prazo, não há preclusão temporal. O juiz ainda continua obrigado a proferir a sentença. Então a 46 é falsa. 47. A contagem de prazos no CPC pode ser feita em anos, meses ou dias, mas não em horas nem minutos. A 47 é falsa também. Temos aí, sim, alguns prazos no Código de Processo Civil em minutos, tá? Então, 47 é falsa. 48. De acordo com o Código de Processo Civil, a Fazenda Pública, o Ministério Público, a Defensoria Pública e o advogado dativo gozam do benefício de prazo em dobro para todas as suas manifestações. A 48 é falsa. Por quê? Porque o advogado dativo, ele não goza desse prazo. Tá? O prazo em dobro é para MP, Fazenda Pública e Defensoria. Advogado dativo, não. Portanto, é falsa. 49. O processo consiste numa sequência de atos encadeados, ou seja, organizados de maneira lógica, objetivando uma finalidade, que é a solução do conflito. Verdadeira. A 49 é verdadeira. Veja, isso foi a nossa introdução aí, sobre atos processuais. O processo ele é um conjunto de atos encadeados de maneira lógica, a ordem dos atos processuais é prevista pela lei e o objetivo é a solução do conflito. Sem sombra de dúvida. 49, verdadeira.
50 e última. Os atos processuais nos juizados especiais cíveis poderão ser praticados no período noturno. Verdadeiro. Verdadeiro. A questão 50 é verdadeira. A resposta está no artigo 12 da Lei 9.099 de 95, que admite, sim, que os atos processuais no âmbito dos juizados especiais cíveis sejam praticados no período noturno. Muito bem. Com isso, missão dada é missão cumprida. As 50 frases estão corrigidas, ok? Com os respectivos gabaritos, fundamentações, ok? A lista dos exercícios estará à disposição aqui no link do vídeo e qualquer dúvida é só entrar em contato. Para aqueles alunos que têm aula pessoalmente comigo, poderão fazê-lo lá no IBV, no nosso curso, ou se você está assistindo aí o vídeo, mas não é meu aluno presencial, você pode entrar em contato comigo ou por aqui, pelo YouTube, ou pelas nossas redes sociais, tá bom? Facebook, Instagram, do professor Sérgio Alfieri, tá bom? Espero que tenham gostado, forte abraço, bons estudos e até o próximo encontro.